Olá, minha malta, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, agora falando sobre Vasco e Santos. Finalmente uma vitória, uma boa vitória, uma vitória muito importante. Vamos falar tudo sobre isso. A rodada ajudou o Vasco. Eu acho que não só a vitória, como a rodada e principalmente o que nós vimos dentro de campo. É o que a torcida do Vasco pede, o que aqui o canal está pedindo sempre, é força, luta, garra, disposição, cooperação entre os jogadores, comissão técnica. E no final do jogo, aquelas imagens lá do Sapinto, com o Castan, com o Jadson, cara, assim, muito importante. Parece que as coisas estão andando melhores. Então vamos falar tudo isso depois da vinheta. Então, meus amigos, acho que venceu, graças a Deus. A gente precisava muito dessa vitória, estava complicado. Então, assim, vamos lá falar um pouco o que aconteceu no jogo. Logo no início do jogo, gol do Carlinhos, finalmente, primeiro gol do Carlinhos, um belo cruzamento, uma boa jogada do Cano, bola para o meio para o Juninho, Juninho jogou para a lateral, Léo Matos foi até a linha de fundo, um belo cruzamento, cruzou na medida para a entrada do Carlinhos. O Cano se adiantou no primeiro pau, a marcação foi em cima dele e o Carlinhos entrou como homem surpresa, que eu já falava antigamente que ele era melhor entrando na área de surpresa, chegando para bater de frente para o gol. Então finalmente eu espero que ele comece a encontrar seu futebol, que ele mais ou menos jogou em Portugal. Parabéns para o Léo Matos, vem jogando, eu acho que assim, tá melhorando, ele tem um bom cruzamento. Na Grécia também já vinha com esse papel, já com ótimos cruzamentos. Então, assim, ele é uma válvula de escape, mas é preocupante porque fica previsível que o único que vai cruzar é sempre o lateral direito, o Léo Matos. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre o time todo e vamos falar também sobre o primeiro tempo, segundo tempo, o que a gente viu. Vamos começar pela defesa. Fernando Miguel, acho que daqui a pouco a gente vai poder fazer no final do Campeonato Brasileiro um CD só com imagens e milagres que o Fernando Miguel vem apresentando em campo. Então, mais um jogo que ele jogou muito bem. Para mim, foi um dos nomes. Eu vou citar 3 nomes nesse jogo de hoje, que foi, para mim, o Fernando Miguel, Léo Matos e o Carlinhos. Não que os outros não tenham jogado tão bem assim, mas teve jogadores um pouco abaixo, os outros jogadores um pouco acima, teve. Mas eu acho que em destaque que eu possa tirar esses 3 jogadores. A zaga, Jadson, para mim também foi bem, não comprometeu. Ele é muito bom nas bolas aéreas também. Castan jogou bem. Olha que a gente já vem criticando o Castan há muito tempo, mas o Castan hoje se apresentou muito bem no jogo e é isso que a gente espera. A gente espera do capitão isso. A imagem dele no final, vibrando, comemorando, é isso, parece estar comprometido. Voltou, ativou o botão do comprometimento com o Vasco. Não sei se de repente ele desligou, ele posso estar falando besteira aqui, mas o que a gente assistia, nós torcedores lá de fora, é que parecia que não estava ligado esse botão. E hoje demonstrou, com o Sapinto indo ao campo, sabe? Meio estilo Klopp, né, do Liverpool, indo ao campo, abraçando os jogadores. É isso que a gente espera. Eu acho que aquela prensa que a torcida deu no CT, acho que juntou mais a equipe. Naquele mesmo dia teve a lavação de roupa suja, acho que foi um dia antes ou no mesmo dia, não lembro direito a cronologia dos fatos, mas deu efeito. Eu espero que continue daqui para frente melhorando, para a gente calar a boca do Galvão Bueno, que só fala besteira. Então o Henrique teve bem também, defensivamente muito bem. Eu acho que o Henrique defensivamente é muito bem, mas ofensivamente eu acho que deve muito, mas muito pro Vasco ainda, muito. Para mim a zaga foi o melhor ponto dentro do Vasco. Eu citei o nome desses 5 jogadores porque eu acho que defensivamente o Sapinto vem trabalhando bem no Vasco, apesar de deu 2 derrapadas aí, teve aquela situação de lavar roupa, de gente que não estava
não estava satisfeito, essas coisas. Eu acho que agora o grupo fechou e ele já vinha já apresentando um bom trabalho defensivamente e hoje apresentou novamente. Então, assim, jogadores que eu posso dizer que ficaram um pouco abaixo. Vinícius, o Juninho, eu vi gente falando, não sei o que, mas eu não achei o Juninho mal. Eu acho que o Juninho precisa de continuidade. Eu acho que o Juninho pode. Ele fez uma bela jogada no primeiro tempo, que eu até anotei aqui, ó. Jogada do Juninho pela esquerda, que ele veio costurando. E quando ele chegou dentro da área, mentalmente ele usou, ele foi feliz na decisão, mas errou na hora da conclusão da decisão dele, que foi, ele poderia ter fomeado e ter entrado mais, como ele estava em velocidade, mas ele tentou dar a bola para o Cano e acabou errando. Foi uma bela jogada que ele veio no meio de campo costurando, ia ser uma bela de uma jogada. Se sai o gol ali, o gol da rodada. Então assim, teve muito bem. E no final do primeiro tempo, a gente teve uma chance para matar o jogo. Foram essas duas. No primeiro tempo foram essas. Foi o gol do Carlinhos, foi a jogada do Juninho, que foi uma bela jogada. E no final, foi a jogada do Cano no contra-ataque. Ele puxou, ele ganhou a bola no corpo do zagueiro, na intermediária do Santos, dominou, foi 2 contra 1. Ele pela direita, o zagueiro no meio e o Carlinhos lá, entrando na área com velocidade. E ele tomou a decisão errada. Ele tocou errado, tocou nas costas do Carlinhos. Se ele toca na frente, o Carlinhos chapava a bola para dentro do gol e acabava o jogo ali. O Santos não estava pressionando, mas aquela situação a tática do arame liso, cerca, não machuca, ela estava mais ou menos assim. Então terminou o primeiro tempo nesse jogo. Vasco 1-0, controlando o jogo, defensivamente muito bem. Teve um milagre lá que o Fernando Miguel fez, o Léo Matos tirou com o pé e o Carlinhos depois chutou para fora da área. A defesa teve compacta, teve muito bem, jogando bem. Marcos Júnior, o Andrei, jogadores médios, vamos dizer de médio para bom. Não vou dizer que foram bons jogadores hoje, mas contribuíram bem na parte defensiva. Então veio o segundo tempo e o Vasco foi costurando o jogo novamente. Segundo tempo, costurando. E o Vasco ainda peca na situação de explorar o contra-ataque. Se erra muito passe no contra-ataque, na hora de matar a bola precisa de ter uma pessoa mais tranquila. E o Vasco não está conseguindo ter isso. No final só teve uma oportunidade para matar o jogo, que foi aos 49 já do segundo tempo, depois das substituições todas. O Pikachu já tinha entrado, o Thiago Reis já tinha entrado no lugar do Cano. Então uma bola, uma prensa na frente, o Pikachu foi no abafa, tomou. Eu acho que não estava impedido, porque ele estourou a bola com o zagueiro. Eu acho que a bola ainda bate no pé do zagueiro e vai até o Thiago Reis. Mas como é que é o VAR, né? Na hora de decidir, de repente o VAR ia dar impedimento porque é contra o Vasco, né? E o Vasco não tem dado muita sorte com... Não estou dizendo que é obrigatório o VAR estar sempre prejudicando o Vasco, mas o Vasco tem muito azar quando está atuando o VAR no Campeonato Brasileiro desse ano. É capaz de dar ao contrário. Então o Thiago Reis perdeu um gol cara a cara com o goleiro, era para ter decidido o jogo ali. E no final ainda tomamos um abafo, até goleiro foi para a área. Aquela hora ali nem sinal de Wi-Fi passava. Então assim, terminou o segundo tempo, o Vasco venceu, graças a Deus. Fizemos mais 3 pontinhos. E eu acho o seguinte, vamos falar um pouco das substituições, que eu acho que aí começa, me parece que a reunião, a lavação de roupa suja, ajudou o Sapinto, pelo menos nesse jogo. Vamos ver agora, continuar para ver se ele repete. As substituições que a gente sempre estava reclamando, que ele demorava muito, que ele demorava a ver o jogo, ou ele não confiava no seu banco de reserva, e hoje ele já mostrou uma situação que para mim foi agradável. As 2 primeiras substituições ele fez aos 22 minutos do segundo tempo. Saiu o Vinícius, entrou Torres, saiu o Juninho, entrou Marcelo Alves, voltou a jogar com 3 homens na linha da defesa, a última linha do Vasco. E aos 34 fez mais 2 substituições. Marcos Júnior saiu, entrou Bruno Gomes, saiu o Carlinhos, entrou o Pikachu. E aos 46, aquela tática de dá para segurar o jogo, eles estavam fazendo pressionar. Até nesse jogo aí eu até entendi ele tentar segurar, mas mesmo assim, né, acrescentou eram 8 minutos, foi para 9. Saiu o Cano, entrou o Thiago Reis. E olha, nessa jogada do Thiago Reis,
que é um passe do... Não é um passe, né? Foi uma bafa do Pikachu, espirrou a bola pro Thiago Reis, é o Cano. Eu acho que a gente tinha saído com a vitória de 2-0 do jogo. E agora vamos falar, né, sobre como tá a tabela do Vasco. O que acontece? A tabela, essa rodada agora foi até muito boa. Não foi perfeita, mas foi boa. O Fortaleza perdeu pro Ceará 2-0, tava brigando com a gente. Flamengo 2 de 4-3 no Bahia. Foi muito bom esse resultado, fundou de vez o Bahia. O Bahia acabou de demitir o Mano Menezes, está em crise. E agora ainda tem a situação de racismo lá contra o Gerson, que mais uma vez isso acontece no futebol, mesmo sendo do time rival. Acho que isso não tem que acontecer. E até o Vasco já, pelo Twitter, já mandou solidariedade lá pro jogador Gerson. Também faço as minhas palavras também, a palavra do Vasco, que não é por aí, a gente sempre lutou contra isso, não vai ser agora que a gente vai virar as costas para um ato de racismo. Então a gente também não tem que aceitar isso. E vamos lá. Sport empatou com o Grêmio, também não foi bom, empatou dentro de casa. Esse aqui já foi ruim, Bragantino perdeu para o Atlético Paranaense, que vinha mal. Então a tabela está assim, de cima para baixo. Atlético Paranaense com 31, Bragantino com 31, Fortaleza com 30, Sport com 29, Bahia com 28 e Vasco com 28, porque tem menos vitórias do que o Bahia. Mas, dessa lista que eu dei agora, só o Vasco tem um jogo a menos, que é o contra o Palmeiras. Então, de repente, é uma situação. Próxima rodada agora será com Atlético Paranaense contra o Vasco. Domingo, às 18h15. Jogo de sua importância. O Vasco não vem jogando muito bem quando vai lá. Volta sempre com resultados muito ruins. Mas o Atlético Paranaense não vem jogando bem. Apesar de vencer o último jogo, não vem jogando bem. Eu acho que dá para jogar com cautela, explorar ali, de repente, um desespero e chegar e trazer até uma vitória de lá. Palmeiras e Bragantino. Palmeiras vencendo ajuda o Vasco. Bahia e Internacional. De repente aí uma vitória do Internacional, um empatezinho já ajuda muito o Vasco. Goiás e Sport é o jogo dos desesperados, né? Jogo de 6 pontos, como todo mundo fala. De repente o Goiás pode aprontar aí, de repente puxar até um empate que seria ótimo também para o Vasco. E Fortaleza que também tá caindo, descendo ladeira, contra o Flamengo. Então de repente aqui pode dar um Flamengo aqui em cima do Fortaleza e ajudar mais uma rodada que é bem possível que seja muito favorável. Só o Vasco precisa fazer o dever de casa. No mínimo um empate. Pra gente começar a esperar. De repente, o empate do Vasco com a vitória, com a derrota do Bahia, a gente já sai do Z4. E eu queria falar o seguinte, foi de bom nesse jogo. O Vasco ainda tem alguns problemas? Tem problemas, acho que tem. Até o Sapinto deu uma coletiva, falou que ainda tá precisando de mais tempo, que agora o tempo que ele teve conseguiu ajeitar algumas coisas. A falta do Benítez é complicado. Benítez, de repente, vai fazer mais um jogo só e termina. Eu não sei, eu acho que o Benítez não vai ficar no Vasco, não vai conseguir ficar no Vasco por causa desse imbróglio todo. Essa semana a gente vai ter novidades aí de situações a favor do Leve, então vamos aguardar também. Tem o Benítez saindo, eu não sei como é que vai ficar o Vasco, como é que vai ser a postura do Vasco dentro de campo, mas parece que aquilo que a gente estava pedindo sempre, aqui no canal pedia muito, o comprometimento dos jogadores, eu vi, gostei muito de ver a imagem no final do jogo, a vibração, os jogadores se unindo. Cara, isso me dá uma esperança enorme. Cara, o torcedor do Vasco precisa muito disso, se agarrar nisso. E eles fizeram isso. Parabéns a todos os atletas que estavam ali. Castan, que a gente bateu tanto no Castan, reclamamos tanto. A gente não bateu porque a gente não gosta do Castan, não é isso. A gente bateu porque a gente não estava vendo isso. Podem lembrar do Lucão, cara, quando saiu do jogo. Foi o Fernando Miguel sozinho lá, a gente esperava do Castanho isso, de ir lá buscar o jogador, porque ele é o capitão. Ele tem que fazer isso. O Sapinto também. Então, mas eu acho que isso, com essa semana que passou, da invasão, dos jogadores lavando roupa suja, se unindo, se juntando, eu acho que melhorou. Vamos torcer contra o Atlético Paranaense, que a gente faça um bom jogo. O Vasco costuma jogar até melhor fora de casa do que dentro. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu confio muito, eu acho que o Vasco não vai cair. Eu acho que o Vasco vai conseguir passar aí tranquilo. Eu acho que consegue, no próximo final de semana, trazer uma vitória. Se chegar com uma vitória, a rodada pode ser muito favorável a gente. Então vamos ter esperança, gente. A gente tem que se unir, tem que apoiar esse time.
sabe? Todo mundo tá de cabeça quente, eu sei também tô, mas essa semana deve vir novidades aí e vamos focar na equipe. Não adianta a gente só brigar pela política e o time cair para a segunda divisão, porque aí não vai ter o João, Francisquinho e o Manuelzinho para ajudar o Vasco. Vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todos vocês. Muita paz, muito cuidado, cara. Tá bom, meus amigos? Um beijo, fiquem com Deus. Saudações vascaínas e fui!